Olá, descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana. É um projeto que visa divulgar, difundir o conhecimento arcano por meio de livros, redes sociais, uso de canal do YouTube, como é esse caso, e, obviamente, através desse podcast. Aproveitem, não deixem de visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além, é claro, das nossas mídias, que, por motivos óbvios, possuem o nome Sabedoria Arcana: Twitter, Facebook, Instagram e, é claro, nosso canal do YouTube. Então, visitem, nos acompanhem, tem sempre novidades dos trabalhos. Eu sou Pablo Bispo dos Santos, ele é Adílio Jorge Marques, nós fazemos parte da Sabedoria Arcana e hoje estamos aqui para tratar de um tema cujo título não poderia ser mais óbvio para esse reboot do Sabedoria Arcana, que é Sabedoria Arcana e o Arcanum Arcanorum. Muito bem, Adílio, grande amigo, irmão e companheiro aqui nessa empreitada, nessa luta para a difusão do conhecimento arcano, tenho que te perguntar, o que seria algo arcano, hein? Para o público que está nos vendo aqui, público que está se iniciando ou tem pretensões de se iniciar nas artes místicas, nas artes esotéricas, como você vê, o que é um arcano? Como você poderia falar sobre isso? Bom, primeiramente, um olá a todos, saudações arcanas, como a gente tem falado aqui. É um prazer estar novamente seguindo aqui com o projeto, com o nosso querido irmão e amigo Pablo Santos. Então, escolhemos um tema hoje sobre a questão do que é o arcano, né? Justamente, por motivos óbvios, como você já disse, tem relação direta com o nome Sabedoria Arcana. O arcano é uma palavra, ou a palavra arcana, né, vem do latim e significa enigmático, algo que está escondido, que é misterioso no seu sentido literal. A nossa ideia é justamente um pouco fazer o caminho contrário quando a gente coloca a proposta da sabedoria arcana. Então, nossos projetos, né, ou o projeto como um todo, com todas as suas vertentes, né, as suas redes sociais, os podcasts, os livros, é justamente fazer com que esse conhecimento, essa sabedoria antiga, milenar, trazida desde das antigas eras do antepassado para a modernidade por nossos mestres anteriores, que ela seja não mais enigmática, não mais velada, e seja desvelada, seja colocada à disposição das pessoas para que a gente possa discutir de uma maneira aberta, não preconceituosa, né, não dogmática, como a gente sempre fala, pois nós não estamos ligados a nenhuma tradição específica no projeto Sabedoria Arcana. Então, a ideia é desvelar aquilo que está como arcano, ou seja, como velado, fechado, né, enigmático, secreto. Então, a princípio, a palavra quer dizer isso, e o nosso projeto é desvelar o que está fechado, o que está arcano. Perfeito. Nesse sentido, Adílio, me ocorre uma pergunta. É possível afirmar que as sociedades místicas, iniciáticas, possuem todos o mesmo arcano ou cada uma vai ter seus arcanos, seus segredos, seus arcanos, por assim dizer? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a minha visão, minha opinião, é que cada tradição, cada organização iniciática, ou até mesmo cada religião, né, a religião e as religiosidades, como a gente está separando aqui, e vem fazendo ao longo desses anos todos no Sabedoria Arcana, cada um tem o seu grupo de conhecimentos, o seu conjunto de conhecimentos arcano. Tá? Esse conhecimento mais fechado, mais secreto, isso você vai identificar com uma certa facilidade em todas as tradições. Se você for pegar nas religiões, você vai encontrar isso dentro, por exemplo, das religiões do livro, ou dos livros, né, sagrados, judaísmo, cristianismo, islamismo, você vai ver que existem sempre grupos ali dentro que trabalham com algo mais fechado, né? Seja a Kabbalah lá entre os judeus,
um movimento sufi dentro do Islã, um movimento gnóstico cristão, né? Então, é muito fácil identificar isso. Dentro de outras tradições mais filosóficas, não religiosas, como a maçonaria, por exemplo, o martinismo e quaisquer outras, sempre há um grupo de graus, um conjunto de graus que o iniciado começa a sua trajetória. É muito comum a gente falar, por exemplo, dos 33 graus de alguns ritos maçônicos, né? E começa lá no 1, no 2, e existe um conjunto de conhecimentos que normalmente está mais no topo desses graus, mais no ápice dessa pirâmide de conhecimento, que é justamente a parte arcana, né? A parte fechada, né? Que é o arcano arcanorum, né? Ou seja, o sumum bono, né? O suprassumo daquele conhecimento que fica fechado, acessível, né? Não tem nada de trágico, de problemático nisso. A questão é que fica acessível apenas àqueles que seguiram dentro daquela escala de conhecimentos e se mostraram em condições de aprender e de guardar aquilo. Tá? Então, acho que, de uma maneira geral, na minha visão, todas as religiões, as grandes, as tradicionais religiões, e todas as tradições iniciáticas em si, religiosidades, contém, sim, em algum ponto dos seus estudos, uma parte arcana, um arcano arcanórum. Sim, é muito interessante, Adílio, porque você que é historiador pode me corrigir se eu estiver enganado quanto à precisão da informação que eu vou trazer aqui, que mesmo na antiguidade helênica e até anteriormente, já existiam conhecimentos arcanos antes ainda de termos as religiões que hoje são majoritárias no mundo. Eu vou citar um exemplo. Na Grécia antiga, né, na helenística, nós tínhamos alguns mistérios, né? Alguns mistérios. Por exemplo, os mistérios de Eleusis, que era daquela região própria, né, de Eleusis, na Hélade grega, em que no culto da deusa Deméter havia mistérios. E somente algumas pessoas poderiam participar daqueles rituais, etc. Assim como haviam mistérios do culto de Hades, né, que era o senhor do submundo da morte na Grécia, e outros. E aí, eu vou até buscando época mais recuada. Na antiga Suméria, havia, dentro dos cultos, as múltiplas divindades daquele povo, uma casta muito restrita de sacerdotes que também partilhavam de determinados mistérios e que se destacavam dos demais por uma característica. Você reconhecia facilmente, apesar de toda a tentativa de velar, quem era participante daqueles arcanos e quem não era por uma única razão. Eles escreviam. Então, somente os altos postos tinham os mistérios, e um dos mistérios era a escrita. Era a escrita. Né? Como dominar essa escrita. Então, a gente vê que essa tradição de proteger certos conhecimentos a partir do arcano, digamos assim, já é antiga. E aí eu te coloco uma pergunta, que dentro disso que a gente está discutindo, qual a utilidade ou a relevância de, num mundo como o de hoje, em que as informações circulam com muita velocidade e em quantidade grande, de haver ainda arcanos? Você vê ainda um lugar para o arcano no mundo? Como você vê essa questão da contemporaneidade? Essa é uma pergunta difícil, né? Primeiro porque eu concordo com o Bauman, eu gosto muito da forma como o Zygmunt Bauman coloca, de que a modernidade e suas estruturas culturais, sociais, históricas estão, né, de uma certa maneira, devido às pressões, né, principalmente da globalização do capitalismo, meio que se liquefazendo, né, como ele fala, né, do amor líquido, né, das amizades líquidas, da liquidez que a gente vê. Pegando esse modelo, vamos dizer assim,
né, de praticamente derretimento das relações sociais, falando bem simplificadamente que o Bauman coloca, né, e trazendo isso para as tradições iniciáticas e mesmo para as religiões, acho que acontece a mesma coisa, que o público que não é iniciado, que está do lado de fora, é a sociedade como tal, da qual uma parte pequena vai entrar nessas tradições. Então, o que nós temos hoje como público das ordens, das organizações iniciáticas, e aqueles que vão seguir um sacerdócio qualquer, vem dessa mesma sociedade, logo estão todos submetidos a essas mesmas questões e pressões sociais. Então, todos padecemos desse mesmo problema. Eu acho que o grande desafio hoje é justamente que as tradições vão ter que se apegar, é como manter o interesse, como manter os seus conhecimentos sem que derretam, sem que também se tornem liquefeitos, né, de forma a perder os seus referenciais e não despertar mais os interesses ou o interesse daqueles que buscam algum tipo de conhecimento. Isso implica numa questão de fazer sentido, né? As tradições hoje brigam com uma questão secular, que é dar sentido, fazer sentido àquilo que ela está ensinando e fazer sentido para a vida das pessoas. Na minha opinião, na minha visão, eu acho, respondendo de maneira pessoal a sua pergunta, eu acho que faz sentido ainda, há espaço, né, para que as tradições mantenham em sua estrutura de conhecimento uma estrutura básica, mediana e mais fechada, né? Então, sim, para que mantenha um arcano arcanórum. Informação, conhecimento sempre foi poder e continua sendo, né, independente de onde seja. Não à toa, a educação é constantemente atacada, né, por determinados tipos de governo e não querem, obviamente, abrir mão de seu aspecto ditatorial e etc. E tal. Essa educação a gente pode considerar no sentido lato, né? Ou seja, o que as tradições fazem de uma certa maneira, e assim fizeram ao longo dos milênios, é passar uma forma de conhecimento, de informação. Por isso que tinha o nome de escolas. Escolas de sabedoria, escolas de conhecimento, né? Também a gente chama de escolas por causa disso. E enquanto não existia a ideia de universidade, elas eram as universidades, muitas das vezes, né? Nós herdamos um pouco disso antigamente, quando a gente chamava os nossos estudos de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Verdade. Até 96 com a LDB. A LDB, isso que eu ia falar, até os 20, mas foi um pouco mais, né? 25 anos atrás. Então, assim, eu acho que há espaço, sim. O espaço da religiosidade é inerente, é imanente ao ser humano. Desde sempre, da pré-história, o ser humano busca algo fora de si, né? Algo transcendente. E eu acho que isso não vai se perder. Apenas, eu acho que nós passamos por um momento agora no qual essas tradições todas vão ter que se adaptar à nova realidade. Uma realidade que tem EAD, que tem pandemia, que tem globalização, né, que tem pessoas com redes sociais para tudo quanto é lado, você faz tudo num aparelho só de celular, né, tem 500 funcionalidades num único aparelho, né, e as tradições vão ter que se adaptar a essa modernidade de alguma maneira e buscar, com isso, dar acesso às pessoas sem perder aquilo que elas têm de principal, que é a sua iniciação, o seu conhecimento, que não pode ser também banalizado, tem que ser passado àqueles que, como a gente falou antes, que estejam em condições de recebê-lo. Muito bem. Adílio, eu tenho uma consideração dentro disso que você está falando, que me parece, e me surge agora, muito importante, porque a iniciação ela é mais do que a mera informação sobre algo. Então, hoje em dia, é relativamente fácil termos muita informação sobre diferentes tradições, sobre práticas místicas, sobre praticamente tudo. Eu disse praticamente, né? No que se refere ao ocultismo. Mas existe um caráter dentro da iniciação que não pode ser transmitido simplesmente por circulação de informação, que é o processo de transformação interior promovido pela iniciação. Mesmo que o sujeito, Perfeito, né, tenha ouvido falar ou
ou lido algo sobre um determinado rito, isso não o torna um iniciado. E talvez esse, e é onde eu quero chegar, numa provocação contigo, seria a iniciação vivenciada, o verdadeiro arcano arcanorum, na medida em que ela é a prova de violações. Será? É uma coisa para pensarmos. Né? Essa é uma outra questão difícil, está fazendo só perguntas difíceis. Hoje Esse é um tema complicado. O tema é arcano, né? Imagina. O tema é arcano, literalmente. Olha, eu acho que essa é uma fronteira que as tradições, acho que as religiões já se mapearam bem. Eu acho que as ordens, as tradições iniciáticas, ainda não estão sabendo, ainda estão buscando seu espaço nesse sentido que você está colocando. Há que se respeitar que existe um limite do que pode ser passado à distância. Né? E como você bem colocou, uma iniciação verdadeira, né? Determinadas práticas também não vão funcionar se não forem feitas em loco, se não forem feitas quase como era antigamente, num boca-ouvido, né? Num mestre-discípulo, numa instrução pessoal. Seria mal comparando se eu pegasse, por exemplo, o missal da Igreja Católica e eu lesse o missal, não, agora eu já assisti à missa. Não, agora eu já sou padre. Já posso, entendeu? Fazer qualquer coisa e um sacerdote faz. Eu lesse, por exemplo, um ritual de iniciação do grau 32 da maçonaria, do rito que tem 33, né? E não, eu já sou iniciado. Isso não existe. É muito bom você ter tocado nisso. Isso não vai acontecer. Mas, infelizmente, e não é de agora, não tem nada a ver com a pandemia, já há bastante tempo isso vem acontecendo desde que o e-mail, a internet praticamente se popularizou um pouco mais, eu diria coisa já de uns 21 anos, 20, 22 anos. Algumas pessoas, mesmo sabendo disso, se aproveitam, né, e acham que podem passar a iniciação por e-mail, por vídeo, agora que tem vídeo. Né? Tem vários casos de 15, 10 anos atrás de pessoas que, infelizmente, passavam certificados de iniciação por e-mail, depois que se pôde passar a anexar o Word, PDFs e tal, né, nos e-mails. Isso não existe, que fique claro para aqueles que acompanham a gente. Né? O aspecto teórico, você pode ler, comprar livros, etc., mas nunca vai substituir o que você falou. A iniciação real, verdadeira, ela é vivenciada presencialmente, interiormente. E mesmo que presencialmente, como você colocou, não adianta estar presente só de corpo. Se você não tiver de corpo e de espírito, como diz aí, a gente fala no senso comum, você também não vai ser iniciado. É por isso que em várias tradições existe aquela piada, né, do profano de avental. Ou seja, o cara entrou, usa um avental ou um paramento qualquer de uma tradição iniciática, mas ele continua profano, ou seja, como se não tivesse sido iniciado, entendeu? Sim. Porque seu comportamento e sua mente, seus pensamentos, palavras e ações, essa tríade famosa da antiguidade, continuam sendo as mesmas de antes de fazer a iniciação num templo qualquer. Então, é muito mais complexo do que parece. Verdade. E aí, percebamos, então, que o arcano tem uma dupla barreira. Justamente porque, por um lado, nas iniciações, você separa quem está pronto e quem não está pronto para acessar determinados conhecimentos. E, por outro lado, existe uma barreira que é a da transformação do sujeito que teve o contato com aquilo que nós estamos chamando de sabedoria arcana, que não é a inteligência arcana, não é a memória arcana, é a sabedoria. E sabedoria é muito, mas muito mais complexo do que simplesmente alguém ler um livro. Já pegando o gancho para uma sugestão que eu quero deixar aqui, que penso que devemos, Jadir, o mais rápido possível, não só trazer alguém, mas tratar desse assunto, que é a banalização do esoterismo, que vai numa direção totalmente contrária. Eu quero trazer um exemplo de algo que eu pude ver. Tá? Uma pessoa que eu
que eu conheço, não vou identificar jamais para poder respeitar, né, a pessoa por motivos éticos, até porque ela se viu numa grande dificuldade. Ela se apresentava para outros, inclusive usando a internet, etc., como sendo um grande especialista em magia draconiana. Falava que sabia, e etc., e etc. E era um conhecido meu. E um dia ele me liga, dizendo que ele estava atormentado, não estava conseguindo dormir, etc. Eu falei, mas espera aí, o que eu posso te ajudar, rapaz? Eu não sou psiquiatra, eu não posso nem receitar remédio, não posso fazer nada, o que eu posso te ajudar? Falei, não, porque eu li num livro lá, uma invocação, eu sabe que eu li tudo, né, de magia draconiana, eu fui fazer uma invocação lá, eu não consigo dormir, não consigo fazer, não consigo me concentrar, fiquei com dor, o que eu faço? Aí, o que eu fiz? Né? Aconselhei o rapaz, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer a ilusão de que você, tendo lido alguns livros, você já se tornou operador da magia. Segundo, desvia sua mente para outras coisas. Uma hora isso aí vai passar. Mas perceba, isso é até perigoso. Né? É até perigoso. Porque ele tentou adentrar num arcano, primeiro com uma impostura, porque ele não conhecia nada daquilo. E segundo, sem nem ter ideia com o que ele estava lidando. Né? Não tinha a menor noção do que ele estava lidando. E aí, por isso, eu insisto, eu reitero, no fato de que nós somos independentes, mas somos responsáveis. Aqui na Sabedoria Arcana, quando nós trouxermos diferentes palestrantes, diferentes conhecimentos, a nossa ideia não é que a pessoa venha aqui, viu 2, 3 podcasts e pensa, não, agora eu sou um mago e sou um mago poderoso ou coisa disso. Mas sim que ele possa ter fundamentos para continuar a sua busca e tudo mais. Então, penso Sim. que esse é um ponto que a gente vai ter que tocar futuramente. É importante sempre mencionar isso. Volta e meia, nos podcasts que nós gravamos nos últimos 3 anos, a gente falava isso. Primeiro que, como eu reitero, sou chato nisso, nós não somos, a Sabedoria Arcana não é uma organização iniciática. Nós não somos, e não estamos aqui como o braço exterior de nenhuma delas. Então, o que nós fazemos é só apresentar temas para discussão para que as pessoas saibam. A gente tenta desmistificar coisas, como a gente falou lá no início, né? Tirar assim, às vezes do sub-rosa, né? Como se usa também, aquilo que está arcano, né? Trazer a luz para que as pessoas vejam e não tem nada demais naquilo e etc. Isso não quer dizer, e aí eu vou trazer aqui a ocultista que eu mais gosto, que é a que eu mais leio e mais me chama a atenção, que é John Fortune. Algo que ela fala insistentemente, talvez pela formação dela como psicóloga, que ela era, que apesar desse conhecimento estar disponível, ainda mais hoje em dia, mais na época dela, ela morreu em 1946, né, século passado, estar disponível para muitas pessoas, isso não quer dizer que todos estejam em condições de acessar aquilo. Principalmente, primeiro, quem tenha qualquer tipo de problema mais específico, em especial de cunho mais interior, emocional e etc., psiquiátrico e etc. Né? Naquele momento, enquanto ele está resolvendo aquilo, ele tem que evitar, né? Se a coisa for perene, talvez ele tenha que evitar para sempre, mas no momento do problema, ele tem que evitar um pouco. E mesmo assim, existem questões também espirituais, etc., que às vezes a pessoa carrega, que não permitem, né, dar um certo choque quando entra em determinados caminhos. E em terceiro, na minha visão, né, eu acho, no seu exemplo aí, você só pode acessar determinados níveis, em determinados planos, determinados níveis de aprendizado, de práticas, etc., se você estiver autorizado para tal. E é para isso que servem as iniciações, e é para isso que servem os graus das organizações. Quando você é apresentado no grau X da organização Y, você não está só passando por um drama iniciático nesse plano. Você está sendo apresentado as chaves de acesso para que, num outro plano, você possa ter acesso não só a informações que não estão no livrinho ou no papelzinho que te deram, ou no que você ouviu,
coisas que nunca são escritas, né? Como também você está sendo apresentado aquela egrégora, está sendo apresentado aquele plano para que você possa ter permissão de acessar aquilo. É para isso que serve a iniciação do 1, do 3, do 5, do 32, do 97, né, como tem graus, como o Misraim e tal, que vai até o 102, se não me engano. Então, esses graus, eles não são uma numerologia, joga aí de qualquer jeito, é porque tem muita coisa. Além de ter muita coisa, muitas das vezes, eles têm objetivos específicos. Sim. E é por isso que existe um arcano, um arcanório, existe, às vezes, um ápice daquela pirâmide, onde se separa as coisas que são um pouco mais complicadas e que demandam uma chave, vamos dizer assim, né? Por isso que o Eliphas Levi chama de a chave dos grandes mistérios, até um livro dele, porque você precisa dessa chave, vamos dizer assim, no sentido figurado, em outro local, com determinado conhecimento, para acessar aquele plano. Se você força e mete o pé na porta, isso vai te dar você arrombar a porta e entrar lá, você pode até entrar, mas pode não ter um bom resultado, como provavelmente aconteceu nesse seu caso aí. E ainda chama atenção para uma outra coisa. Mesmo quando você tem acesso, mesmo quando você tem autorização, mesmo quando você tem o conhecimento, às vezes, né, determinadas práticas que a gente faz, às vezes não dão o resultado que a gente espera. Mesmo assim, mesmo com prática, você sabe disso, né? Você tem experiência. Então, às vezes, a gente faz várias coisas e não tem, no momento que a gente quer, às vezes o que a gente também quer. Ou porque não é o melhor para a gente, ou porque está faltando mais alguma coisa a ser, alguma consecução a mais, como a gente chama no mundo iniciático, para que você atinja aquilo, né? Às vezes existem questões também kármicas, vamos dizer assim. Existem variáveis nessa equação, que é uma equação complexa, vamos dizer assim, várias questões a serem analisadas. Isso, você tendo acesso, imagine se você não tiver. Então, eu achei importante isso que você colocou, para que as pessoas não se aventurem, que infelizmente, e a gente já colocou isso em outros podcasts, a gente vê muita gente jovem, principalmente, tentando qualquer coisa e fazendo, pegando aí na internet, principalmente, textos, e às vezes ou não dá certo, não acontece nada, e acho que aquele sistema não funciona, ou dá certo ao contrário, né? Acontece, mas não é o que a pessoa quer. É verdade. Então, se você não tiver nenhuma consideração sobre o tema, Adílio, a gente encerra esse, que é o primeiro de muitos, né, que ainda virão, sobre o Arcano Arcanorum. Deixamos, então, em aberto o caminho, convidamos as pessoas a irem além da Wikipédia e verem o significado de arcano, mas buscarem adquirir essas chaves, né? Buscarem, seja interiormente, seja exteriormente, procurando uma tradição, especialmente uma tradição séria, né? Uma tradição, recomendamos aquelas que já são mais antigas, mais consolidadas, porque aí você tem até mais conhecimento acumulado, mais experiência para lidar quando algo não dá certo, né? E está aí o convite, estão abertos essas pequenas. Não vamos dizer que abrimos uma chave hoje, não, Adilho, porque não abrimos. Mas mostramos algum lugar onde podem ter chaves. E é isso. Eu estou me despedindo, né? Agradecendo a todos aí pela audiência, dizendo para ficarem ligados aqui no nosso canal, ficarem ligados no site da Sabedoria Arcana, nas redes sociais, porque muita coisa nova vem aí. Vão vir cursos, vão vir mais podcasts, vídeos e outras surpresas. Tem surpresa que, se eu falar, deixa de ser surpresa, eu revelo o arcano. Aí quebra o sistema. Não é isso? Então é isso. Muito obrigado, Adílio. Suas considerações finais, né? As nossas saudações arcanas. E vamos lá. Bom, obrigado, Pablo. Obrigado a todos e todas aí que sempre nos acompanham. Eu acho que isso é um tema interessante. O objetivo desses podcasts novos agora são mais curtos, que eles sejam mais condensados e continuam dentro dessa ideia que o Pablo colocou, ou seja, de chamar a atenção para alguns temas. A gente nunca esgota os assuntos, a gente nunca tem... Seria impossível, né? A gente poder dar a chave de tudo aqui. A ideia é só realmente esclarecer e chamar a atenção daqueles que têm interesse em determinado tema. Então, foi um prazer, espero que tenham gostado. Pablo, obrigado. Saudações arcanas, até a próxima. Saudações arcanas, até a próxima.